Estou de volta aqui com o Rafael Lavarino. Rafael, você disse que a Bíblia fala que não proíbe o espiritismo. Existe alguma passagem em que ela define ou fala sobre o espiritismo? Olha, especificamente ela não vai falar sobre o espiritismo, mesmo porque na época de Jesus não tinha ainda o espiritismo. Mas existem passagens que vai mostrar uma concordância enorme entre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. A primeira passagem que a gente pode pegar, um exemplo clássico, é que Jesus tinha 12 discípulos. E no momento que ele estava sendo crucificado, nós vamos encontrar isso nos Evangelhos, a gente percebe que dos 12 discípulos, apenas João, o evangelista, foi fiel ao Evangelho de Jesus até o fim e acompanhou Jesus no momento do seu martírio. E a gente percebe que Jesus, depois de 3 dias que tinha sido crucificado e morto, ele aparece novamente para os seus seguidores. Logicamente, aparece em espírito. E a partir daí a gente percebe que os apóstolos de Jesus tomam uma outra postura e aí, de fato, eles pegam sua cruz com fidelidade ao Evangelho, porque precisava dessa mensagem da imortalidade da alma para a mensagem de Jesus fazer sentido. E a vida nossa, na visão espírita, ela faz sentido quando a gente acredita na imortalidade da alma. Rafael, nós, seres humanos, nós somos muito a gente fala malandro, a gente só quer procurar Cristo ou uma doutrina quando a gente está mal. Quando é que a pessoa está pronta para procurar o espiritismo? Na maioria das vezes, a pessoa está pronta para procurar modificar os seus aspectos íntimos e procurar a doutrina espírita, principalmente no momento da dor, no momento da aflição. E a maioria das pessoas que procuram o espiritismo, eles vêm com uma aflição, com uma dor muito grande. Muitas dessas pessoas prestes a entrar em um processo de divórcio, muitos deles até buscando ou já com tentativas de suicídio, outros em desespero tamanho, que já procuraram um psicólogo, psiquiatra e não deu jeito, aí vai na doutrina espírita. E alguns, a minoria, procura o espiritismo por curiosidade ainda, buscando fenômenos mediúnicos. O centro espírita está aberto para todo mundo? O Centro Espírita é uma casa de Jesus e que está aberta para todo mundo. Os infortúnios ocultos, as pessoas que estão equilibradas em seus sentimentos, mas principalmente para os que estão em desespero, porque estão passando por um momento de dor, para buscar um conforto para o coração. As pessoas chegam e se apresentam? Exatamente, elas podem chegar, o Silva Jardim, por exemplo, funciona aqui na Praça da Estação, em qualquer dia da semana, de segunda a sábado, a gente funciona a partir das 19 horas, pode procurar um trabalhador que certamente vai ser bem orientado, assim como todas as casas espíritas da cidade. Essa sua condição de palestrante tem um público-alvo? Não, a gente normalmente fala, na maior parte, para adultos, porque as crianças em reuniões espíritas, elas geralmente ficam em evangelização infantil e o jovem na mocidade. Mas a palavra ela tem que ser simples, objetiva e tem que tocar o coração. Então qualquer faixa etária, qualquer público que for presenciar uma palestra espírita, certamente ele vai ser confortado. Eu acredito que quem tem algum problema e procura solução, ela tem que ser fiel nas presenças das reuniões, né? Com certeza, ela tem que ter uma disciplina e ela tem que querer mudar. Não adianta achar que vai procurar um templo religioso, seja ele qual for, e que pelo simples fato de ouvir uma palestra, de participar de uma reunião de estudo, de tomar um passe, ela já vai sair dali melhor. Com certeza vai ajudar. A palestra vai esclarecer, o passe vai aliviar o coração, mas a vida da pessoa modifica quando ela muda o comportamento. E para a gente modificar o nosso comportamento e conseguir a tão almejada felicidade, sem dúvida alguma nós temos que ter fidelidade ao Evangelho de Jesus. Como e quanto foi que você foi para o espiritismo? Bom, os meus avós paternos, minha família, eles já vieram com a doutrina espírita, com essa religião, mas a gente sempre tem que passar por um momento um pouco mais difícil, um momento de dor para a gente despertar. Então, por mais que desde criança eu estou acostumado a participar de cultos, de reuniões, a gente começou a trabalhar com 14 anos de idade. Quais mudanças o espiritismo fez na sua vida? Olha, hoje, apesar dos problemas emocionais que todo ser humano carrega, apesar dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente consegue enxergar a vida de uma maneira diferente. Então a gente consegue ter uma compreensão maior diante da nossa dor, diante das dificuldades, e a gente sabe que o conhecimento vai minimizar o problema do homem, mas em contrapartida vai aumentar a responsabilidade. E a consciência nossa sempre cobra mais à medida que o nosso conhecimento vai aumentando. Sem dúvida alguma, o Espiritismo me auxilia muito a restaurar no meu coração o Evangelho de Jesus, mas eu busco, acima de tudo, a cada dia mais,
tentar melhorar. Por mais que a gente ainda é imperfeito, a gente é uma busca incessante. Existe, já se detectou gente que vai para o espiritismo para aprender alguma coisa e usar com práticas ilícitas para ganhar dinheiro cá fora? Com certeza. Da mesma forma que em toda religião nós temos isso, existem as pessoas que aproveitam ainda da fé, muitas vezes da dor, da dificuldade que o próximo está passando para acabar ganhando dinheiro em cima. Infelizmente isso está em toda religião. Por que a maioria das pessoas tem medo do espiritismo? Você fala, eu sou espírita, a pessoa fica com medo. É a associação que eles fazem com espírita e muitas vezes há uma bruxaria, a macumba, que a gente respeita, mas que o espiritismo, na sua essência, ele é diferente. A doutrina espírita, basicamente, busca resgatar nos seus ensinamentos duas grandes mensagens do Evangelho de Jesus. A primeira grande mensagem que Jesus trouxe para a humanidade foi a mensagem do amor, e que o espiritismo tenta resgatar com sua bandeira maior. Fora da caridade não há salvação, e a caridade é o amor em movimento. É a ação para a gente conseguir chegar ao amor. E a segunda grande mensagem que a doutrina espírita tenta resgatar do Evangelho de Jesus é a mensagem da imortalidade da alma. E essa mensagem faz com que os problemas, as dificuldades que a gente passa, elas tenham sentido. Eu respeito todas as tendências, mas eu entrevistei aqui um bruxo e um feiticeiro. Eles que se denominaram assim. Existe lugar no espiritismo para isso? Bruxaria, feitiçaria? Não. Existe lugar no espiritismo para o amor. Embora a gente respeite todas as religiões, a gente busca confortar corações e restaurar o Evangelho de Jesus na sua simplicidade maior. A doutrina espírita, para a gente dar um exemplo muito clássico do que é esse conforto, nós sabemos que não existe dor maior na Terra do que a dor de uma mãe que perde um filho. Então a gente imagina uma mãe que perde um filho entrar em qualquer templo religioso. E muitas vezes, naquele templo religioso, ouvir palavras como tenha fé, tenha esperança, tudo passa, a gente gosta muito de falar isso, né? Tudo passa, tem gente que tem um problema maior que o seu. Nada disso talvez vai confortar o coração daquela mãe naquele momento. Mas se muitas vezes a gente chegar para aquela mãe, esclarecer que a vida continua, que a alma, por mais que o corpo morre, ela continua vivendo no plano espiritual, que um dia o reencontro, ele vai acontecer, ele vai ser inevitável, e que naquele dia que a mãe parece a saudade não ter fim, muitas vezes ela vai poder encontrar com o filho em sonho, dar um abraço nele, acordar com o coração mais aliviado. E não só a dor da mãe que perde o filho, mas todos nós já perdemos alguém amado e a gente busca uma esperança no coração ainda de reencontrar para que a nossa saudade seja amenizada. Rafael, fiquei muito alegre com a sua vinda. Deus te pague. Amém. Eu que agradeço, João. Grande entrevista. Eu acho o espiritismo uma coisa linda. Vá com Deus. Com Deus também, obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e que Jesus possa ser sempre a maior referência da humanidade, a maior referência de nossas vidas. Telespectador, fique com Deus. Tchau.